eu tava aqui aguardando, cara. Eu tava esperando porque eu não vi. Cara, eu sigo você, mas eu não consegui ver você ao vivo. Não, porque às vezes acontece isso. O Instagram tá meio doidão, tá acabando antes. Aí o Glauber aí, aê! Glauber que me dá esse norte aí. Ele fica atento o tempo inteiro, cara. Ele é demais, né? Ele é o querido. Ele, assim, a gente fica falando no privado, rindo de algumas coisas assim, e até a parte política, assim, eu rio muito com ele. Ele é muito bom. Eu sou suspeita, né? Sou fã também. E aí, gente, ó, tá começando aí, entrar todo mundo aí, Gustavão, que eu estava explicando, antes de você entrar, eu estava te elogiando, você sabe disso. Não Obrigado, preciso, Ju. né? Não preciso puxar seu saco, você sabe, e explicando para as pessoas que, na verdade, depois da live da reposição feminina, que é o que eu faço praticamente, começou muita gente a pedir a coisa da reposição masculina, e eu falei que eu aprendi muito com você, então tinha que chamar o mestre para a gente discutir aqui e falar um pouquinho para eles poderem entender tudo que eu aprendi com você, né? Aí eu falei para depois a gente ver as dúvidas aí e a gente vai tirando. Eu acho que vai ser uma troca bem legal. E aí, o que você quer começar a falar? Vamos lá. Se apresenta primeiro aí para o pessoal que não Exato, conhece. Ju. Primeiramente, agradecer aí o convite. Para mim é uma honra estar aqui dividindo com você a tela, né? A gente se conhece já há algum tempo, né? Tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho que você executa com maestria, né? Ginecologia aí na crista da onda, né? E eu aprendo muito com você também, né? Óbvio que você já é casca grossa da antiga, raiz, e eu aprendo muito contigo, tanto que já tirei até algumas dúvidas com você em relação a essa parte feminina, né? Que a gente vai aprendendo, né? Nesse mundo que a gente está vivendo agora aí, da medicina integrativa como um todo. Então, João, prazer enorme estar aqui, né? E assim, vamos começar a falar, cara. Eu vou deixar você bem à vontade, né? Porque eu acho que o público deve ter perguntado alguma coisa, né, em relação à reposição hormonal. Então, a gente pode fazer aqui um bate-bola numa boa. Você pode perguntar alguma coisa, ou eu posso começar a falar sem problema algum. É aquela coisa mais natural possível, né, Ju? Não, sem dúvida, Coisa... tem que ser aquela coisa bem live mesmo, de assim, uma Exato, conversa exato, bem informal, né? live. E o que o pessoal fala, que fica uma coisa descontraída e fica melhor para a gente entender, e não fica aquela coisa Exato. maçante, tipo Uma aula, né? coisa meio que sem compromisso, de boa. Então, acho que a primeira coisa que a gente podia começar a falar, que vamos explicar para o pessoal que está aí, que tem muita gente que está entrando agora, eu acho que daqui a pouco vai entrar mais gente, sobre a fisiologia masculina, né? Da onde que vem os hormônios masculinos? Porque geralmente, quando eu faço a feminina, eu explico o ciclo menstrual para o pessoal entender um pouquinho porque que a gente vai falar de estrogênio, de progesterona, de testosterona. No homem é bem diferente, é mais adrenal e as gônadas, né? Tipo assim, eu ia falar o saco, mas dá para entender os homens, as A pessoas gente vão sabe, entender né? os saquinhos. Eles vão entender o saquinho, né? As bolinhas, eu ainda falo assim, os bolinhos. E a partir das bolinhas que sai tudo, sai toda maravilha. E aí, como é que é isso, mais ou menos? Como é que isso Então, funciona? Ju, como você bem falou, né? O homem ele é bem, né, diferente da mulher, né? A gente tem os mesmos hormônios aí atuantes com estímulos hormonais diferentes, né? A gente sabe que esse estímulo começa lá no hipotálamo, né? Nos neurônios hipotalâmicos, estimulando, né? Através do GNRH, né? Que é o hormônio estimulador de gonadotrofinas. Ele chega lá na hipófise, mais precisamente, né? Nos gonadotrofos, né? Que são as células produtoras do LH e do FSH, tá? Sendo que, né, esses gonadotrofos, 60% deles, aproximadamente, produzem os dois hormônios, né? O FSH e o LH. Aproximadamente 22%, mais ou menos, produz somente FSH e mais ou menos 18% somente LH. Entendeu? Então, a gente sabe, né, que através disso, né, você tem esse estímulo desses dois hormônios e eles vão atuar, né, pontualmente lá no testículo, estimulando, né, as células de Leydig no testículo para a produção de testosterona, né? E as células de Sertoli são estimuladas pelo FSH para a espermatogênese, né? A gente produz aproximadamente por dia, em média, 30 milhões de espermatozoides, né? E a gente sabe, isso é uma área sua, né? Se eu estiver errado aqui, você me corrige, mas eu ouvi, né, aprendi que para você fecundar uma mulher precisa nada mais ou menos que 200 espermatozoides. Né? Então você produz uma quantidade absurda, né? Muito maior. É, Vocês não têm o relógio biológico lá, é uma inveja que a mulherada tem dos homens. Pode engravidar a mulher com 80 anos. A gente com 35 já está começando a ficar velha para isso. Nossos ovários já estão tão velhos. Ninguém merece.
Ô diferença, tá vendo? O mundo masculino. Mas a gente sabe também que vamos dizer assim, né? O néctar, né, já não fica aquela coisa, né? Não é a mesma coisa. Não é a Vai mesma mudando coisa. também. Mas a Mas, gente, assim, mas pelo menos vocês produzem diária. Olha a quantidade aí. A gente já nasce com mais ou menos essa quantidade pro resto da vida, alguns bilhões, e a gente vai gastando cada vez, ovula um mês por um lado, depois que a gente menstrua, depois da menarquine, né? O homem já começa a espermogênese, é muito mais, né? exatamente, né? O homem ele é diferente, né, nesse aspecto, né, Ju? Porque a mulher tem um marcador biológico, né, de menopausa, né, climatério, porque é a ausência da menstruação. Menstruação. O homem, ele não tem um marcador disso, né? O homem, ele continua tendo ereção com menos qualidade, menos quantidade, ele continua ejaculando com menor quantidade, mas ele não tem um marcador, né, fisiológico ali que você consegue enxergar e falar, esse cara aqui está em andropausa. Não é, a gente avalia muito, né, pela parte clínica, né, desse paciente, que eu acho que é o mais importante disso. É você avaliar, né? Você tem 1000 formas de avaliar a questão comportamental, depressão, né? Perda de massa muscular, que é a sarcopenia, perda de massa óssea, ereções, né? As ereções espontâneas, elas vão diminuindo cada vez mais, né? No decorrer da idade, entendeu? Esse homem passa a questão de menos libido e por aí vai. Então, você associado, né? Fazendo um bom exame clínico, uma boa anamnese, você já consegue desconfiar que aquele homem ali está com uma deficiência androgênica, né? De testosterona. E então, deve acontecer a mesma coisa que acontece com as mulheres, né? Porque na mulher a gente tem esse marco da menopausa, que é a última menstruação que a gente tem, que a menstruação nada mais é do que preparar o útero todo mês para vir neném, quando não vem descama. E seria de 45 a 55, só que a vida atribulada, o estresse, essa coisa que a gente está vivendo nesse momento, na quarentena, essa coisa toda, os disruptores endócrinos, essa coisa toda, está fazendo cada vez essa mulherada entrar mais cedo. Isso deve estar acontecendo com os homens também, né? Eles entravam na andropausa mais tarde, tinha essa diminuição de testosterona, e hoje em dia tem uma galera nova com diminuição de testosterona, com os mesmos sintomas até de andropausa, né? Então, isso daí deve ser muito comum no seu consultório no dia a dia, né? Eu vejo isso aqui, imagina você. Não, bastante. Assim, é uma coisa até absurda assim, de falar, porque a gente estuda muito essa parte, né? A gente ama essa parte de hormônio, né? Então, quando você vê um paciente, né, que é clássico, o obeso, um paciente que vem obeso, né? Ele pode, já peguei pacientes com obesos com 23 anos, 25 anos, com um perfil hormonal inferior ao mínimo. Entende? E com 23 anos. E aí você olha aquele cenário e você fala, cara, às vezes se torna difícil, né? Pela medicina tradicional, você explicar que uma pessoa, né, de 23 anos tem um déficit hormonal e que possivelmente ele vai ter que passar por uma reposição de testosterona. Então é uma coisa, assim, Ju, que a gente tem que entender muito bem. Por quê? Porque, assim, a gente sabe que o que vai corrigir a testosterona do obeso, tá? O que vai corrigir não é só a reposição hormonal. Ele tem que emagrecer, desinflamar. Ele tem que emagrecer, exatamente, é o principal. Ele tem que emagrecer, ele tem que perder massa gorda. Entende? Então, assim, só que para esse sujeito, né, ele já é obeso já há 10 anos. Então, ele já tem aquela fadiga crônica, aquela indisposição por longa data. Então, para você simplesmente chegar, cara, pô, vamos emagrecer, vamos comer aqui arroz integral, fazer uma dieta cetogênica, um jejum. Esse cara, muitas das vezes, ele não tem um ânimo e o vigor e a vontade para executar isso. Entende? Até porque ele não tem o hormônio, ele não tem nem o start, né? Ele já está cansado, deprimido, fadigado. Como é que ele vai ter tesão para fazer um negócio desse? Exato, ele não tem tesão para nada, na verdade. Para nada, literalmente para nada. Para nada, ele não tem. Eu acho que uma forma, inclusive, de a gente convencer ele que, olha só, você daqui a pouco vai ficar, literalmente, eu falo mesmo, vai ficar broxa, é melhor a gente começar a tratar esse negócio aí de repente até um estímulo para o homem, né? Ele tem muito medo disso, então ele pode ser... E não é gordofobia, né, Gaz? Eu gosto também de falar muito isso, que quando chega uma grávida obesa também lá na internet, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, essa mulher 155 quilos, que é problema para operar, é problema para gestação, é problema para milhões de coisas. E também no nosso consultório, não é estética, não é beleza, não é gordofobia, gente. A gente fala de emagrecimento, é saúde. Até o Covid aí já está falando que é um fator de risco enorme, né, para o Covid, a obesidade.
Então, quer dizer, e a obesidade é um mal do século, né? Muito paciente obeso que a gente pega. Você, então, deve estar pegando direto aí. E aí, como é que a gente maneja isso? Além do emagrecimento, melhora de anti-inflamação? Então, quando o paciente, normalmente o paciente obeso, a gente está vendo cada vez mais os homens, as pessoas em si, ficando mais obesas mais precocemente, né? Então, assim, a minha abordagem, dependendo se o paciente tiver uma deficiência importante, né, eu converso com ele e explico, cara, você tem 23 anos, 25, seja lá qual for, você não é uma pessoa que tem deficiência hormonal, você tem uma deficiência hormonal porque você tem um percentual de gordura muito alto. E esse percentual de gordura muito alto, essa gordura periférica, a gente sabe que ele converte a testosterona em estrogênio, porque o adipócito ele é rico em aromatase. Então a gente sabe que a resolução do problema está na perda de peso. Mas a gente inicia a terapia de reposição hormonal com testosterona nesses pacientes com data para começar e data para terminar. Entendeu? Porque às vezes a pessoa sente aqueles benefícios da testosterona e ele quer continuar de eterno. Eu falo, cara, olha só, a gente começa aqui e termina aqui. Nesse período você vai ter que adequar o seu novo estilo de vida. Vai ter que fazer por onde ganhar mais, né? Assim, a cereja do bolo. Mas, na verdade, no homem a gente pode ter que começar antes, até porque ele precisa daquele estímulo inicial, porque ele sem testosterona tá sem força, tá sem vontade, tá deprimido, autoestima. Exatamente. No Então, homem é muito mais coisa, né? É exato. diferente. E, Ju, e responde muito rápido, né? Os pacientes que você começa uma terapia, ele melhora o humor, melhora a autoestima, ele se vê diferente no espelho, né? Ele passa a ter mais ereções matinais, ele passa a ganhar confiança para o ato sexual em si, porque é uma coisa que esses homens, né, que têm essa questão, né, de uma baixa libido, uma baixa autoestima, eles têm, às vezes, insegurança na prática do sexo. Então, ele vai se fechando dentro dessa casca. Então, a testosterona, eu digo assim, cara, é um santo hormônio. Ele tira esse cara de lá. Né? Eu adoro testosterona. Então, ele é uma coisa assim, Minha mulher cara, também, adora em mim. Tanto homem quanto para mulher são coisas assim que muda a vida das pessoas, entendeu? Então, esse manejo que a gente faz é a reposição da testosterona, na maioria dos casos, né? Com indicação formal. A gente também pode, né, dependendo, não utilizar testosterona, Ju. A gente tem outras formas também de fazer uma coisa mais conservadora para alguns pacientes que não querem utilizar hormônio, que tem medo, por qualquer outro motivo. Eu sempre digo o seguinte, você, por mais que você tenha, né, o carimbo e o poder da decisão, você sempre tem que ouvir o seu paciente. Porque o paciente, quando faz uma coisa porque você quer e ele não quer, não vai dar certo. Ele vai ficar inseguro, ele vai ter sintoma e ele vai associar sempre aquilo. Então, uma das formas de você fazer isso é, por exemplo, você trabalhar com algum bloqueador de aromatase. Né? Um bloqueador de aromatase, você diminui essa conversão e o nível de testosterona já melhora. Né? E a gente sabe, Ju, que os obesos, né, como eles têm resistência à insulina, eles têm, né, aumento da resistência à leptina, eles têm citocinas inflamatórias aumentadas, eles têm vários, né, mecanismos de ação que vão diminuir lá no hipotálamo os estímulos das gonadotrofinas. Ou seja, esses pacientes têm o LH e o FSH baixos. Então, com esses dois hormônios que estimulam a espermatozoide e a testosterona, está baixo. Então, muitas das vezes, você pode fazer o quê? Você pode estimular o corpo dele a produzir testosterona. Entende? Que é o estímulo endógeno que eu aprendi com você. Exato. E funciona muito bem, porque você pode utilizar de forma oral, entendeu? Que eu acho que é a maneira mais... É a primeira forma, até pela questão do conforto posológico, né? Uma pessoa... O clomide, né? O clomide. Você faz o clomide, você pode utilizar o clomide em associação com a anastrozol ou não. E essa pessoa vai ter uma elevação do nível de testosterona. Então, a gente tem que entender que, assim, se a gente fosse ao pé da letra, né, um obeso ele já tem uma gonadotrofina, né, baixa, é como se fosse um hipogonadismo, né, hipogonadotrófico, porque tem as gonadotrofinas estimulando pouco o testículo. Então, o correto seria o quê? Você, de repente, fazer um estímulo endógeno nele. Ah, mas a reposição hormonal está errada? Não, não está errada. Mas são duas formas. O que eu acho é o seguinte, não se deve utilizar em pacientes jovens, né, testosterona por longos períodos. Entende? Porque até realmente pode é uma coisa boa. bloquear mais ainda, né? E ele ficar Exato. viciado naquilo, bloquear mais ainda, aquilo não fazer mais efeito. Então, seria emagrecer, tratar ele como todo, melhorar aquela parte toda inflamatória e a gente fazer esse estímulo endógeno, principalmente nos pacientes mais jovens. Até para o pessoal entender, né? Teve alguém que perguntou aí, é que, na verdade, realmente, aquele peitinho, alguém escreveu aí o peitinho, realmente, assim, o paciente obeso, é exatamente o que o Gustavo explicou.
a gordura transforma mais a testosterona em estrogênio. E aí, por causa dessa enzima aromatase. E aí é o peitinho do obeso, sim. É realmente isso. É a famosa ginecomastia ou lipomastia, né? É aquela maminha, né? Que realmente também ele tem uma característica física, né? Ginoide, né? Que é da mulher. Ele tem as ancas largas, né? O quadril largo e o ombro mais encurtado, né? Então ele tende a ganhar gordura no quadril e você olhando, você já faz o diagnóstico, né? De um paciente que tem quadril largo, entendeu? Ô, Ju, eu vou ter uma pergunta aqui, né? O Pode James botar aí. Mello, ele dizendo que o uso do creme. Né? O uso do creme não tem problema nenhum. Né? É uma forma também legal de você estar fazendo uma reposição hormonal. Só evitar de passar esse creme, né, no abdômen. Não se deve passar no abdômen, porque a gente sabe que ali tem uma quantidade de gordura maior, você pode transformar a testosterona em outro hormônio. E dá mais Aí, peitinho. exatamente, exatamente. Alguém falou aqui, peito de macaca fêmea. É o Hermes, cara. Esse é meu personal, meu amigão. Ele já sofreu desse mal, mas hoje está curado. Não, porque eu sei que você é fantástico. E, além disso, não é só obesidade. Estresse também, hoje em dia, também causa muito queda de testosterona, né? O empresário estressado. Exato, Ju. O que acontece nesse mecanismo de ação, né? O corpo ele é muito inteligente, o teu organismo é muito inteligente. Então, se você tem um estresse, né? Então você aumenta muito uma demanda, né, de produção do cortisol em si. E eu costumo dizer que basta um pensamento negativo, basta, né, uma sensação de pessimismo, você já começa a bombar de cortisol. Só que tem pessoas que pensam, têm pensamentos negativos, são pessimistas o dia inteiro. Então você tem essa bombação de cortisol o tempo inteiro. Então chega um determinado momento que a sua suprarrenal não consegue dar conta da demanda de produção exacerbada de cortisol. E a gente sabe que todos os hormônios, né, esteroides, testosterona, 10, estradiol, estrona, todos eles derivam do colesterol. Então nós temos duas vias hormonais, né, que é a delta 3 e a delta 5. Uma vem para o lado do cortisol e progesterona, o outro vem para o lado de 10 e a testosterona. Em determinado momento, quando isso acontece, o corpo entende, cara, se o cortisol chega a zero, você tem muito mais chance de morrer se a testosterona zerar. O que vai acontecer é que você vai ficar sem libido, deprimido, mas não vai morrer. E o cortisol é muito mais importante. Então, o corpo passa, né, a olhar basicamente para o cortisol. A síndrome do roubo do cortisol, né? O roubo do cortisol, literalmente, né? Exatamente. Entendeu? Então, tem essa ali. O corpo é muito inteligente. Só que chega um determinado momento que você não tem cortisol, não tem testosterona, você não tem nada. Né? Dependendo do grau de cronicidade do teu estresse, né, dos teus pensamentos, que eu vejo como um grande problema nesse aspecto. Hoje eu tenho um colega aqui perguntando, né, se o hormos, né, que eu acredito que é o nepido, se ele aumenta a PSA. Então, Gaspar, testosterona não aumenta a PSA, meu amigo. O que normalmente acontece, tá, é que você fazendo uma reposição hormonal por longo prazo, por anos, anos e anos, a gente sabe que a testosterona ela converte em DHT ou ela converte em estradiol. Um pela 5-alfa-redutase 1 e 2, o outro pela aromatase. Então, o que acontece? A gente sabe que com o envelhecimento, a gente vai ter um aumento, né, da expressão da DHT, da dihidrotestosterona e do estradiol, até de forma compensatória, porque a testosterona cai com o envelhecimento e esses dois hormônios derivados eles começam a aumentar. Daí, o homem, naturalmente, ele começa a ter uma hiperplasia prostática benigna, né, normalmente. E o responsável principal por isso é realmente a DHT. Né? Então, a gente sabe que 85%, né, dos cânceres, né, benignos de próstata, né, que é a hiperplasia gerando um adenoma, né, um adenocarcinoma, eles são muito mais brandos quando comparados ao estradiol dependente. A gente sabe que os cânceres derivados de estradiol é mais ou menos 15% e são extremamente agressivos, muito agressivos, diferente da DHT. Mas, assim, uma reposição hormonal a longo prazo, né, para uma pessoa que já tem uma gordura visceral exacerbada, a gente sabe também que essa pessoa aumenta a DHT por gordura visceral. Então, diria assim, se uma pessoa faz uma reposição hormonal, essa pessoa tem que entender que ela está utilizando um produto que potencializa tudo que ela está fazendo. Logo, ela precisa ter bons hábitos, manter um peso adequado para não aumentar essa conversão hormonal e sim ter aumento de PSA, aumento de próstata e tudo mais. Então, se você faz uma reposição, agora sim você precisa se cuidar mais do que antes. Entendeu? Sempre, né? E também fazer o tratamento, não é dar hormônio e pronto, né? Teve alguém que perguntou aqui, que já foi atleta,
já, acho que foi o José, deixa eu ver aqui, que já foi atleta, já fui atleta, já ciclei e está obeso. O que fazer? Primeira coisa, tratar essa obesidade, né? Como a gente está falando, né? A gente tratar a obesidade, desinflamar, desintoxicar, tirar os radicais livres, melhorando a resistência insulínica, até porque a resistência insulínica ainda tem aquele problema, né, Gus? Ele pode estar com SHBG baixo, mas o SHBG, né, o Lúcio Lemos fala muito disso, né? Ele fica acidificado porque ele fica pequeno, então ele pode estar com SHBG baixo, mas ele tem muito mais avidez pelo hormônio. Então, às vezes, ele está com uma testosterona até teoricamente um nível mais ou menos normal, mas de repente, mesmo com SHBG baixo, está grudando todo nessa testosterona por causa da resistência insulínica. Ainda tem isso no obeso, né? O Sim. SHBG ele fica mais ávido pelo testosterona, então dá uma clínica de hipogonadismo maior ainda. Então cai mais a testosterona ainda por causa do SHBG que está acidificado. Exatamente. Então, eu acho que ele tem que emagrecer primeiro e aí depois o que você sugere para ele aí? Então, Ju, olha só, ele falou que ciclou, né? Então, o que acontece? A gente vê, assim, não sei o caso dele. A gente tem que ver exame, tem que ver tudo. Porque o que acontece? Eu não sei que droga ele usou e por quanto tempo ele usou. Se uma pessoa usa droga, testosterona ou derivados por longa data, essa pessoa, dependendo do tempo, pode fazer uma atrofia testicular. Esse testículo diminuir. Então, ele vai perdendo a sua função. Então, quando você para de tomar hormônio, você usou por longa data, o seu testículo provavelmente não vai conseguir manter uma produção, uma demanda de produção hormonal que você necessita. Entende? Então, tem que saber o que ele usou e por quanto tempo. Porque eu canso de ver pacientes que utilizaram anabolizantes no passado e hoje estão todos gordos. Entendeu? Porque a demanda, né, de produção hormonal não é suficiente. Uma coisa também, Ju, legal de se avaliar, que eu falo sempre, eu sempre falo nos cursos, né, que você faz, você participou, tive a honra de ter você presente lá, né? É o mais. Estou sempre aprendendo contigo. Pô, trocando. O que acontece? O tamanho do testículo é uma coisa importante, né? Porque assim, a gente sabe que varia de mais ou menos 15 a 25, né, centímetros cúbicos, né, o tamanho de um testículo. Então, você imagina um cara com 110 quilos com um testículo de 15 centímetros cúbicos. Certamente, esse testículo não vai ter como produzir uma quantidade de testosterona para aquele cara, até porque tem muita massa corpórea. Então, quanto maior a massa corpórea, maior a necessidade de demanda de produção de testosterona. Entende? Então, a gente tem que avaliar isso, porque a pessoa, quando usa por longa data, ele faz uma atrofia testicular. E assim, no curso a gente fala, né? O Glauber está assistindo aqui, é um cara que também saca muito disso. Muitas das vezes, a gente tem que tratar até por 2 anos, estimulando o testículo para avaliar. Grande parte volta. Mas por isso que a importância da terapia pós-ciclo, né? Estimular esse eixo endógeno. E de forma adequada. Muito isso. Exatamente. Né? E de forma adequada. O Ju, aqui está a Natália perguntando da maca peruana, né? A maca peruana, Natália, é um adaptógeno, né? É um fitoterápico que ele, muitas das vezes, né, ele vai estimular, mas eu diria que, assim, eu acho que ele vai ter uma ação melhor em nível de neurotransmissor. Pode até estimular um pouco a dopamina, mas em nível de produção hormonal, seria uma coisa bem pequena, entende? Então, mas é o que eu digo, quando você faz uma reposição de testosterona, né, para ela ficar bem completa, você também tem que trabalhar com a modulação dos neurotransmissores, né? A testosterona é um hormônio que eleva a dopamina, né, principalmente no cérebro. Então, você pode, de forma adjuvante à terapia de reposição hormonal, você utilizar, né, fitoterápicos ou, dependendo até do caso, medicamentos para aumentar a dopamina. Porque quando você eleva a dopamina, você já melhora a libido. Entendeu? Então, porque o gatilho inicial da libido, ela está aqui. Lá embaixo, quando você tem a ereção, já foram 4 fases para você chegar numa ereção. Do pensamento e tudo esse processo. Então, assim, muitas das vezes você faz testosterona, tem paciente que não responde. E aí é o momento de você chegar e começar a modular neurotransmissor, GABA, serotonina, dopamina e por aí vai, mediante a demanda. Até para melhorar, por exemplo, aquele negócio do estresse, a ansiedade, a gente consegue modular o GABA para ansiedade e vai fazendo tudo junto, né? Porque a libido é multifatorial. Eu achava assim, olha como a gente sempre aprende, né? Eu achava que no homem era menos multifatorial do que na mulher, que o homem com a testosterona alta já resolve, mas o homem estressado, o homem nervoso, ansioso, de repente ele não vai conseguir tanto quanto a mulher, né? Então também é multifatorial, não é só da testosterona e acabou, né? Não, exatamente. É porque, às vezes, Ju, a testosterona, eu sempre digo o seguinte, Ju, a testosterona, ela potencializa o que você está fazendo. Se você pega
uma testosterona e repõe, resolve repor no paciente que tem uma necessidade, que você julgou que ele tem uma necessidade. Se esse paciente não mudar, né, o estilo de vida dele, a alimentação, o que vai acontecer? Ele vai ganhar mais peso. Porque a testosterona, ela é orexígeno. Ela melhora o metabolismo, aumentando a sua fome. Então, essa pessoa vai ter uma melhora, né, do contexto geral, de energia, mente, mas ela vai ganhar peso. Entendeu? Então, ou seja, a testosterona potencializa o que você está fazendo. Se você estiver fazendo M, né, ela vai aumentar o tamanho da sua errado. Exatamente. E por isso que é uma coisa legal de a gente falar, tem muito personal aqui assistindo, né? Da coisa o Hermes aí, né? Tá até falando aqui que ele fica... A Alessandra Sibeli, minha personal, também está aqui. É que, na verdade, a equipe multidisciplinar, né? Estimular o treino, não é? A gente tem que estimular, emagrecer, desinflamar, fazer a suplementação correta e fazer também o treino, né? Não adianta o cara dar testosterona, a não ser que seja uma reposição por causa de uma andropausa, porque está muito baixa para repor. Mas para hipertrofia, por exemplo, não é da testosterona acabou, que muita gente acha que é isso. Aí vem os fordos, né? Vem aqueles fortes gordos da academia que a gente vê os caras tudo inchados, horrorosos. Exato. Assim, por causa disso, está comendo errado, né? Então, Ju, a questão... Exatamente. Quando você faz, né? Eu sempre digo o seguinte, a hipertrofia é a coisa mais difícil que existe, assim, para quem quer resultado. Porque emagrecer é uma variável, tá? Basicamente o quê? Se você quer emagrecer, eu queimo 2 calorias, vou comer 1.500, eu vou perder 500 calorias por dia, acabou. Qualquer um vai emagrecer. Ganhar massa muscular, você tem que ter genética, treino, alimentação, sono, descanso, ingestão de água, ingestão de proteína, de carboidrato, ou seja, é muito complexo. Entende? Então, e o treinamento, né, que a gente está falando aqui, é um treinamento bem pontual. A gente sabe hoje que o músculo é um órgão endócrino. Ele produz irisina, testosterona, GH, ele produz tudo quando bem estimulado. Então, a gente sabe o quanto isso, você com um treino bem adequado, você pode fazer um estímulo endógeno de produção hormonal. Entendeu? Então, assim, é muito interessante, importante que o treino esteja muito alinhado com a sua proposta. Entendeu? Porque o treino, ele normalmente é passado pelo profissional de educação física e tem que ter um objetivo. Você analisa a composição corporal do cara. Quando esse cara tem de percentual de massa muscular, massa gorda, e bota um treino para ele. E aí tem vários treinos, né? Tem de você fazer aeróbico intervalado, fazer aeróbico e anaeróbico, tem milhões deles, treinamento de força, enfim, de potência, tem vários. Né? Mas a questão é você estar bem adequado. Hoje eu tenho um paciente, uma pessoa, Mário Costa, ele botou a questão na minha pergunta da testosterona, 772, tenho 73 anos, uso sintóide de 88, pois tenho hipotireoidismo. Esse aumento de resto é por conta da reposição para 004 de TSH. Eu não entendi muito bem, não, Mário. Eu também não entendi. O que é esse TA4? Eu acho que é TSH, Ju. É TSH. Eu acho que o TSH está 4,4, está alto ainda. Não está bom, não. Exatamente. TSH tem que... Ele provavelmente está tomando só o T4, né? Então, assim, a gente sabe, a gente, né, Ju, a gente trabalha dessa forma. A gente pode utilizar o T4, mas a gente, o T4 não vai gerar o T3. O T3 é o hormônio metabolicamente ativo, é o hormônio que vai lá no núcleo celular desempenhar as funções todas, né, da tireoide. Então, normalmente, espera-se, né, que o T4 se converta em T3. E ele depende de selênio, zinco, iodo, vitamina B2, vitamina A, ferro. Então, assim, se você para estimular a diodinase, né? Para estimular a enzima. Exatamente. Eu tenho problema. Entendeu? Então, muitas das vezes, pode ser, né, que se faz necessária a utilização, né, de um outro hormônio, rever a dose, enfim. Né? Rever a dose, assim, porque, na verdade, o T4 ele modula muito o TSH, só que ele não necessariamente é transformado em T3. É o que acontece muito. Eu tenho um hipotireoidismo brabo, eu dosei meus exames sábados, assim, meu implante T3 já foi todo embora. Já vou mandar manipular T3 até botar o próximo implante, porque já está baixinho. E aí, dificuldade de ganho de massa, dificuldade de diminuir retenção de líquido. Aí fica tudo ruim. A gente acha que está repondo o hormônio da tireoide, só que só com T4 não necessariamente a gente está fazendo o ganho, né? A clínica não melhora. Exatamente. Aí aumenta a dose e a pessoa não melhora. Entendeu? Aí muitas das vezes você já corre, né, ao uso do T3 em forma adjuvante ao T4. Ô, Ju, aqui o Glauber, né, falando aqui, por sinal, muito bem lembrado por ele, vale destacar que alguns esteroides são citotóxicos, causando apoptose. Apoptose, para quem não sabe, é morte celular programada.
de células testiculares. Por exemplo, o preço pago após o uso de trembolona é muito pior que o uso da testosterona. Ou seja, a gente sabe que tem medicamentos esteroides, né? Muito bem, Glauber. Esteroides sintéticos que vão, de fato, causar isso, muito pior que a testosterona. Então, a gente no mercado negro tem várias. Né? Então, você chegar com um paciente que às vezes está utilizando alguma droga que você não sabe, né? Fica difícil até de você manejar. Pai, eu utilizei um negócio que eu comprei no mercado com o nome tal, tal, tal. Tá bom. Aí você avalia o exame do cara e você fala... Hã? Do coach. Do coach. Comprei um negócio Normalmente do coach, Normalmente Meu amigo mandou da academia também. É fogo. Não, e exatamente. Aí, noção do que eles estão usando. E aí, às vezes, vem todo estragado. Por isso que é importante os exames também, né? Ter um controle. Eu falo que ciclar não é o problema. O pessoal tem muito preconceito, mas o problema não é ciclar. O problema é não fazer com o médico e não fazer bem feito, né? Com os exames, com a clínica e com o acompanhamento, né? Mudando o estilo de vida. Então, o pessoal tem que parar de ter medo de ciclar. Ciclar é maravilhoso, só que bem feito e bem acompanhado, né? Exatamente. Você tem que essa questão de ciclar, né? É uma coisa assim que... A testosterona, Ju, é muito complicado, porque a gente sabe que a testosterona ela mexe também no sistema opioide, que a gente tem no cérebro, que é o sistema de vício. E ela vicia. Realmente a testosterona vicia. Então, uma pessoa que começa a fazer uso desse hormônio, muitas das vezes ele cria uma dependência emocional e psicológica ao parar com isso. Então, o nível dele está normal, ele perdeu peso, mas ele se condicionou àquela agulhada, ou aquele gel, ou qualquer coisa. Entendeu? Então, você tem que avaliar muito bem que tem pessoas que são realmente adictas disso, né? Então, uma forma natural, né, de você estar estimulando a testosterona, né, eu digo que é com exercício físico, né? Exercício físico, eu acho que é um dos maiores estimuladores de testosterona e outros hormônios mais, principalmente as endorfinas, GH, testosterona e endorfina cerebral, que é o que te dá o bem-estar. Né? E aqui já vou fazer uma propaganda aqui para o Hermes, que está vendo a gente. Né? Ele é um cara que ele dá treino todo dia, às 7h30 da noite. Tem a plataforma dele, o cara, assim, a gente faz o treino dele quase todo dia. E assim, é maravilhoso, legal, porque são meia hora de pauleira. Pauleira. Então, treino intenso e treino com potência, a gente sabe que tem um estímulo hormonal maior ainda. Né? E o treino dele é mais ou menos desse tipo. Para quem estiver interessado, é o Hermes Silvestre que está assistindo a gente aqui agora. Ah, ótimo. Deixa ele deixar o link aí depois também, que até eu vou fazer esse treino também. Manda aí, Hermes, o link aí da... Depois manda o link aqui. E tem alguém perguntando na marca peruana, que você já falou alguma coisa, o Tribulus, se aumenta a testosterona para ganhar mais de massa muscular. Você respondeu então, que é uma potencialização, que não é você vai ver isso, você pode, de repente, ver um resultado um pouco melhor, hoje em mulheres, tá? Mas, assim, se eu tivesse de apostar em algum fitoterápico, eu apostaria em 2 fitoterápicos, assim, que eu tenho uma experiência boa, né? Que é a turquesterona, né? E o cianotes vaga. São 2 fitoterápicos que eu já tive bons resultados, foram os melhores que eu trabalhei. Então, há muito tempo atrás eu trabalhava com Tribulus, com maca. Hoje, para mim, eu quase não uso, né? Aí o mulher a gente acabou usando um pouco a gente manda um pouco para libido, para alguma coisa, mas geralmente também eu vejo a parte multifatorial e às vezes tem que estar com uma testa, tem que estar ou com Vitex semifuga, com clomídia, alguma coisa para restaurar eixo, que às vezes as mulheres também estão bloqueadas, é um pouquinho diferente. Tem alguém perguntando aqui se você prefere repor com creme ou com injetável. Eu acho que é bem diferente, mas você pode explicar. Então, olha só, a questão... E a gente pode acrescentar só nessa pergunta, desculpa, agora você pode dizer lá, o implante. O que você acha que tem alguém embaixo? Eu tenho minhas opiniões. Ela falou o quê? Não, porque tem alguém perguntando aqui se é melhor repor com creme ou com injetável. E o meu? Mas embaixo já está alguém perguntando no implante. Então, qual via que você indica? O injetável, o implante ou gel? O creme, É o gel, na verdade é o gel. Então, vamos falar um pouco dos 3, né? A questão, a gente sabe que, por exemplo, o gel. O gel você utiliza lá, você escolhe lá a miligramagem. Vou utilizar 200 miligramas de testosterona, um exemplo. Aí você vai lá e passa o gel, né? Você passou o gel. Então, você não tem como garantir que essas 200 miligramas de testosterona vão chegar lá no receptor, lá na célula. Porque depende da pele da pessoa, depende do veículo, uma série de coisas. Mas, normalmente, hoje a gente tem tecnologia de nanolipossomas e tal, que funciona muito bem. Né? O gel você faz, você sobe, chega numa estabilidade plasmática e mantém.
você não tem grandes oscilações com o gel, né? A questão do implante, né, que você bem falou, e você é uma especialista nisso, ele também tem a questão do conforto posológico, Ju, porque você coloca o implante, então você coloca esse implante e ele fica ali por 6 meses, até um ano, dependendo, de forma constante, né? Você mantém um nível plasmático de testosterona o tempo inteiro, por 6 meses a um ano, sem ter que utilizar, né? Sem ter que fazer, passar gel todo dia ou tomar injeção, entendeu? Então tem essa questão também, né? Já o injetável, ele tem uma farmacodinâmica, uma farmacocinética um pouco diferente. Porque quando você faz a injeção intramuscular, ele faz um pico. Então, você, dependendo do éster que você estiver utilizando, você vai fazer um pico hormonal que essa testosterona pode chegar a 2.000, né, 1.500 e tal. E é, né, exatamente nesse pico onde a alegria acontece. É onde o cara tem libido, ele tem ereção espontânea e por aí vai. Então, vai depender tudo da testosterona. Só que você tem que avaliar o teu paciente. Se o seu paciente está muito baleado, mas muito baleado, você pode, né, iniciar com injetável e depois você migrar para o gel e depois migrar para o implante. Pouco importa. O que eu acho importante a gente colocar aqui, até porque falando desse negócio do implante, me corrija se eu estiver errada, isso, a gente usa esses meios para a reposição da testosterona que está baixa, para melhorar toda essa parte que a gente falou, fisiológica, que a gente está com depressão, falta de autoestima, diminuição da libido, etc. Mas não para hipertrofia, né? Assim, porque o pessoal pergunta, acha que vai ciclar, que vai ficar forte passando gel ou com um implante. Eu sempre explico, o implante não é para você repor aquilo que está faltando e você ficar melhor. Pode dar uma definida, pode ajudar você a ter mais força muscular, mas você não vai crescer, não vai ficar grande com implante, né? Não. Assim, nem com gel. Não, porque assim, você está mimetizando a tua produção fisiológica, senão todo homem seria gigante, né? Então, assim, e a gente sabe que também, para você haver hipertrofia, você precisa de pico hormonal, entende? Você precisa aí de picos. Então, gel, né, implante, não vai gerar, assim, gera, por exemplo, se você pegar um cara, 2 irmãos gêmeos, tá? De 60 anos, der testosterona para um e não der para o outro, e mandar os dois treinarem, quem estiver usando testosterona provavelmente vai ter mais ganhos. Mas até não porque vai treinar melhor. Exato, vai treinar melhor, vai baixar o percentual de gordura mais facilmente, vai ter uma tendência a ganhar massa muscular, entendeu? Mas não dá para chegar e garantir dizer que vai ter, tipo assim, um ganhou 1 quilo, outro ganhou 8 quilos. Não é possível, né? Não é. Essa questão de quem quer, né, ganho de massa muscular, com isso, né, a curto prazo, não é, esquece. Na mulher, como a mulher, né, tem uma produção hormonal 20 vezes menor que o homem, ela vai ter uma sensibilidade melhor nesse aspecto, ela vai responder melhor a uma quantidade maior de testosterona. Então, ela pode sim gozar, né, de maior ganho de massa muscular, maior perda de gordura com uma reposição de testosterona comparada ao homem, né? Literalmente gozar também, porque a libido melhora, meu filho, que é uma... Tô falando por mim, porque assim, melhora assim, a parte da libido, eu vejo muito, o pessoal fala, nas bem, né? O pessoal muito da convencional fala, você só pode repor testosterona se ela tiver com libido hipoativo. Cara, a maioria tem, principalmente quem usou pílula há muito tempo, mulher que está estressada, que está tudo. Então, se a clínica é soberana, muito mais do que exame laboratorial, a gente vai usar o Bioident sem problema na mulher, mas também não necessariamente para ganhar massa, essa coisa. A gente usa, de repente, derivado de DHT, né, uma oxandrolona, estando na mulher, vai fazer um efeito melhor, né? Eu acredito. Exato. Até o próprio DHEA, né, a prasterona, você pode também estimular ele com o objetivo de elevar a DHT ou testosterona, que vai também ajudar na libido. Muito bastante. Então... E até no ganho de massa, porque a mulher tem menos, né? Aí alguém está falando aqui do injetável subcutâneo ou intramuscular. Então, a questão desse subcutâneo é uma coisa bem off-label, né? A gente sabe que lá fora tem o enantato de testosterona que eles utilizam, né, de forma subcutânea a cada 7 dias, 5 dias, depende, né? Então, qual é a diferença disso? A diferença é que quando você utiliza o subcutâneo, você vai ter uma estabilidade plasmática, né, melhor do que você utilizar o injetável intramuscular, que vai fazer pico. Então, você não tem esses picos tão agudos do intramuscular. Então, você tem uma estabilidade plasmática. Mas, assim, é uma forma de se repor off-label, tá? O médico, que de repente quiser, pode utilizar, mas você tem que avaliar, né, no teu paciente. E entender também que reposição de testosterona, você tem que estar acompanhando alguns parâmetros, né?
Você tem que estar acompanhando parâmetros de hemograma, você tem que estar comparando parâmetros de estradiol, DHT, entende? Uma série de outras coisas, Concentração, né? Para você... o LH, fígado, o FSH, né? fígado também é muito importante, eu acho, que quando a gente usa hormônio. Pô, Agora, tem uma coisa. Ju, a Camila, olha só, ela pegou um vinho e ela ficou na minha frente, cara, me olhando, tomando vinho. Eu Ah, falei, que cara, tu não vai pegar um copo sacanagem. pra Pô, mim? eu tô na clínica, não dá nem para brindar. Da próxima live a gente vai ter que fazer tomando vinho, então. Pô, Camila, ó, brincadeira, hein? Ó, um brinde. saúde. Cheers. Quando eu chegar em casa, eu bebo também. Na próxima, eu vou fazer com vinho também. Olha Ó, só, duas coisas aqui duas perguntas que eu vou falar que eu aprendi com você no curso. Então, é mais pro pessoal, mas eu acho que são dúvidas que as pessoas têm. Uma coisa que alguém já perguntou aqui. A testosterona sendo resposta com oxandrolona. Pelo que eu aprendi com você, mulher é totalmente diferente do homem. Eu tenho até um residente meu que chegou lá, todo bom. Pô, Ju, tô felizão porque eu tô tomando oxandrolona, que não sei o quê. Eu falei, ó, se não repor com a testo junto, vai ficar broxa, hein? E ele é gay, a gente boa demais. Ele, que isso, tá doida? Eu tô gostando dos resultados. Cara, 3 semanas depois ele me ligou, Ju, tá acontecendo o que você falou. Caraca, me passa a tal da testosterona que você falou e eu aprendi com você, né? O homem é muito diferente. Então, fala um pouquinho disso também, que tem gente usando DHT, Staniox aí, sem testosterona, pode dar ruim, né? Exatamente. Tem pessoas que vão sentir mais, tem pessoas que vão sentir menos, tem pessoas que não vão sentir, tá? Não é tipo assim, proibido, né? Mas é aconselhável que você associe, né? Porque você, né, quando você utiliza uma droga, né, que, por exemplo, foi citada aqui a oxandrolona, essa droga é uma derivada da dihidrotestosterona. Ela não tem aromatização. Ela é como se fosse uma cópia da DHT, tá? Então, assim, quando você utiliza ela, você já bloqueia o eixo lá em cima. Você bloqueia o FSH, o LH, você vai ter queda de testosterona, você vai ter queda de estradiol. E a gente sabe que, por uma boa hipertrofia, você precisa de testosterona e também de estradiol, não só de DHT. Ah, Gustavo, quer dizer então que a oxandrolona não vai anabolizar? Não, ela vai anabolizar, sim. Né? Mas ela, em associação, eles são sinérgicos. Né? O que é sinergismo? Eu sou bom, você é bom, juntos somos melhores. Entendeu? Então, para um homem é interessante que se faça essa associação para a gente ter uns resultados melhores em termos de composição corporal. Obviamente, lembrando que essas pessoas têm que estar adequadas na alimentação, porque se não fizer alimentação, você vai estar simplesmente aumentando o teu potencial anabólico e ganhando massa gorda e não massa magra, ou os dois. E ainda vai acumular líquido no músculo que vai fazer e vai ficar fordo, né? E assim, vai ficar fordo, exatamente. E exatamente. tem alguém perguntando aqui, quais substâncias que você dá preferência para TPC? E eu fiquei com óculos aqui, ó. Não sei botou óculos, né? Não sei o que eu fiz, ó. Tá mudando. Agora tá mudando, tu botou estrelinha. Pronto. Mas ficou maneiro, ficou maneiro. Não, fala, saiu errado. É porque eu fui ver as perguntas. Mas fala. Então, assim, Ju, a gente sabe que tem várias formas de você, né, fazer TPC. Você pode fazer com clomifeno, você pode fazer com tamoxifeno, com anastrozol, você pode fazer com HCG. Né? Você tem várias formas aí de estar, né, estimulando, né, o eixo hormonal. Eu sempre digo que assim é mais fácil tomar um comprimido do que uma injeção. Então, assim, normalmente, né, pode-se utilizar algum comprimido, como, por exemplo, aí o clomifeno, né, que na maioria das pessoas ele dá uma boa resposta. Não todos, né? E se esse paciente não tiver uma boa resposta, né, com o uso dessa droga, com esse SERM, né, que são os moduladores seletivos de receptores estrogênios, você simplesmente tem que partir para uma outra droga, ou em associação ou não. Mas eu sempre começo com oral porque é na praticidade, né? Aqui alguém está perguntando se a vasectomia... Isso aí eu já posso falar para o meu marido que ele tem, que eu sei que não, mas você pode explicar que há muita confusão no homem, isso mesmo, muita resistência a fazer a vasectomia, porque acha que vai mexer no nível de testosterona. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que pode explicar, você pode explicar. Não, exatamente. Mas é aquela questão, né, Ju? O homem, ele tem, né, essa questão da virilidade, né? Então, o que acontece? O que você vai fazer? Vasectomia. O cara, ele já não vai ter uma ejaculação, né, consistente. Então, para muitos homens, o fato de ejacular, né, é algo que
é importante, valoriza, né? Ele se sente mais homem, né? É que nem a mulher. Você pode falar muito melhor do que eu isso quando entra na menopausa. Tem mulheres que amam. Tem mulheres que não se sentem mulher. Parece que, ou seja, você menstruar não é mulher. a natureza tirou você de jogada. Ou seja, você já cresceu, nasceu, cresceu, reproduziu, agora pode morrer. Você não é mais fértil. Ou seja, isso para a mulher mexe muito, para algumas mulheres. E a questão da ejaculação para o homem também pode trazer falsamente isso. Mas, na verdade, não vai ter relação nenhuma com a testosterona em si. Você está simplesmente, né, fazendo um corte ali de um ducto que jogaria o esperma para fora e, com isso, você não vai ter, né, chance de engravidar. Você, teoricamente, não ejacula, não vai engravidar ninguém por conta disso. Mas não tem relação com testosterona. É basicamente com o espermatozoide, né? E tem outra aqui também, se existe risco de reposição de testosterona impactar no aumento da próstata. Eu acho que você já até respondeu mais ou menos. Mas a gente pode responder de novo, de repente a pessoa pode ter entrado. Assim, a questão do aumento da próstata, tá? É uma coisa que, assim, ela não é só o hormônio que aumenta a próstata. Obesidade aumenta a próstata. Né? A pessoa acima do peso aumenta a próstata. Você está ingerindo agrotóxico, você está com vários contaminantes, metal pesado, tudo pode aumentar a próstata. Disruptores endócrinos, né? Disruptores endócrinos, exatamente, Ju. Então, assim, quando você, né, se propõe a fazer uma reposição hormonal, tá? Você não obrigatoriamente vai ter um aumento da próstata. Até porque, se você se cuidar, né, se manter o seu peso, manter o mesmo peso, manter uma vida saudável com atividade física, eu não vejo. Até porque a gente sabe que hoje, né, a reposição hormonal, homens, né, isso é comprovado, você sabe disso, que hoje homens que têm um nível de testosterona menor têm mais risco de desenvolver câncer de próstata, entendeu? Então, a testosterona é uma coisa que, teoricamente, protege, né, de uma pessoa desenvolver um câncer. Hoje, o fator de risco maior é para quem tem testosterona baixa. Quem tem testosterona no nível melhor está com menos risco de desenvolver câncer. Então, essa questão aí, isso aí caiu por terra. Né, inclusive na mulher, a mesma coisa, né? A gente fala que a mulher fala que a reposição hormonal na menopausa que vai dar o câncer. A gente sempre explica, envelhecer dá o câncer. Quanto mais velho você fica, e você envelhecer por quê? Porque você fica sem hormônio. Então, você fazer uma reposição hormonal com o hormônio adequado, hormônio bidêntico, esse hormônio sintético que vai dar problema, você fazer de forma adequada, você vai estar protegendo essa mulher contra o câncer. A mesma coisa a testosterona. E aproveitando esse gancho, a gente pode falar uma coisa que você sempre explica nos cursos, que eu também achei muito interessante, que muita gente fala assim, ou só pode fazer com hormônio bidêntico, que não sei o quê. Mas é que você me explicou que os hormônios também que a gente faz, intramusculares, só o éster que carrega. Depois eles viram hormônios bidênticos, não é isso? Exatamente. Eles passam... quando você faz, né, no caso, a reposição de forma, né, injetável, né, por exemplo, você utiliza um éster. O éster, né, é uma substância que ela aumenta o tempo de meia-vida da testosterona. E quanto maior o tempo de meia-vida da testosterona, menos testosterona ela tem na composição e mais éster. Entendeu? Então, o que acontece? Você passa isso aí passa pelo fígado uma vez. Então, quando esse medicamento, né, esse éster com a testosterona passa pelo fígado, o éster é retirado e essa testosterona vira uma bioidêntica. Entendeu? A questão é que o injetável, você chega, né, em nível suprafisiológico por algum tempo, é normal. Entende? Então, não é uma coisa que você pode até fazer reposição de injetável sem problema algum. A questão é que você tem que estar avaliando muito a questão do PSA, você tem que estar avaliando a questão de gordura visceral, a questão de tudo isso. Você não pode chegar e fazer e vou utilizar por 20 anos. Não, não é assim. Não é assim. Entende? Então, você pode estar utilizando um hormônio maravilhoso que, se for mal utilizado, ele vai fazer mal. Entendeu? Eu sempre digo que a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. É a dose. Água de mais mata e de menos também. Então, é exatamente que a gente tem que entender que a gente tem uma arma na mão muito boa, né, precisa, mas se a gente utilizar ela mal, você certamente vai, provavelmente, fazer mal a alguém. Né? Aí tem alguém, o Paulinho aqui, meu amigo, está na Austrália, está perguntando aqui um paralelo sobre as formas. Isso é que eu acho legal você explicar só por alto assim, as diferentes formas de teste. Deposteron, DECA, cipionato, se dá para dar só para o pessoal ter uma ideia de diferença desse anebido, das diferenças. Então, anebido, Ju, é um destilato de testosterona, né? É um anebido com tempo de meia-vida longo, né? Você faz uma aplicação a cada 2, 3 meses. Mas o que eu vejo normalmente é que os pacientes que tomam anebido,
eles tomam inibido, depois de 40 dias eles já começam a ter queda de novo, né? Da questão da parte clínica deles. Então, é uma coisa muito comum de se ver. Já quando a gente fala de enantato, né, que aqui no Brasil não tem, para se comercializar, mas nos Estados Unidos sim, é muito parecido com o cipionato, que é o deposteron, que tem um tempo de meia-vida de 8, né, 8 dias, mais ou menos, né? Então, você tem uma necessidade maior de fazer uma frequência maior de injeções, né? Por exemplo, você pode fazer uma por semana até a cada 15 dias. Vai depender muito da massa corpórea do sujeito, vai depender muito da clínica do sujeito, entendeu? Então, são esses ésteres, na verdade, tem éster, o propionato tem 3 dias de meia-vida, cipionato tem 7, né? Tem decanoato, tem vários ésteres, entendeu? Então, isso é que vai, né? E também temos uma droga, que é a durateston, que são 4 ésteres de testosterona, cada um com tempo de meia-vida. Então, isso é que vai determinar, né, o que você a posologia disso. E lembrando também que, assim, que as pessoas também têm um mito, né, Ju? De que, eu tô tomando, chega assim, eu tô fazendo testosterona no meu médico, você está tomando bomba. Você está tomando bomba. Não é. Isso aí é errado. A questão da anabolização, né? Existe uma coisa chamada reposição hormonal e outra coisa que é anabolização. Então, o que vai diferenciar a anabolização da reposição? É a frequência que você faz uso. Se você tomar 4 injeções por semana, você está fazendo um processo de anabolização. Agora, se você toma uma injeção a cada 15, não. Entendeu? Então, é bem diferente. Então, as pessoas têm que entender que o hormônio em si não é a bomba, a anabolização. Não, não é. A gente vê, aí, né, pacientes idosos, né, em CTI, sarcopênicos, né, com doenças graves, sepsis, que você utiliza, né, dessa carta que você tem na manga, e paciente sai. E eu vejo que eu tenho uma procura, colegas, né, de turma, amigos que são intensivistas, começam, Gustavo, será que é seguro o cara fazer testosterona? Um dia desse me ligou, né? Ele não é nem daqui, ele é do interior de São Paulo. Cara, eu tô com um paciente, Gustavo, o que eu uso? Aí eu falei, cara, nesse caso, ele me passou tudo, eu falei, cara, utiliza nandrolona nesse paciente. Cara, ele utilizou, o cara saiu, Ju. O cara saiu, tava mal. Melhor, né? Melhorou a tem que reserva desmistificar orgânica. isso que eu falei. As pessoas acham que tudo é bomba. E não é, cara. Tem indicação médica e acompanhado com o médico, você vai conseguir fazer o negócio sem dar problema. Teve alguém que botou aqui, trembo deixa maluco mesmo? Mais ou menos. Eu acho que trembo é mais pesado. É o que eu tô falando. Depende da frequência, né? Depende da frequência. Se você toma muito, né, você sabe que os hormônios, eles mexem com o neurotransmissor. Por isso que o cara toma muita testosterona, ele fica estressado, irritado, quer bater em todo mundo. Normal, porque tu tá aumentando o glutamato, né? Aí já estão falando de intimidade aqui. O Glauber falando, né? Que eu utilizo, né? A mãe dele, né? Eu utilizo, né? A gente utiliza junto, de forma, né? Ele faz as aplicações. Ela tem uma osteoporose franca e ele relatou que com o uso dessa nandrolona, ela tá melhorando bastante, né? Pena que saiu do mercado, mas está para voltar em janeiro. O Antônio começou a usar também na minha mãe, que quando estava com câncer, que ela estava sarcopênica, ela teve câncer de pulmão, então, assim, ela estava muito fraquinha e ele usou baixinhas doses também, aprendeu contigo também, e ela melhorou também, ajudou a beça. Uma coisa, daqui a pouco vai acabar, ninguém merece, Gustavo, a gente tem que fazer mais vezes. Então, aqui, para ganho de massa, o GH ou testo? Eu já sei, mas você explica aí para o povo. Então, assim, as pessoas acham que o GH, cara, é assim. Eu não acho que isso é da época do Arnold Schwarzenegger, né? Porque é o cara aquele queixão, aqueles dentes separados. E ele fala muito da questão do GH, mas o GH, gente, não é isso. É a cereja do bolo, né? Exatamente. Para você ter algum resultado de hipertrofia com o GH, você vai ter que estar disposto a gastar aí por mês na faixa dos 50 mil reais. Né? E olhe lá, com o risco de ter muito efeito colateral. Entendeu? Então, o GH, na minha experiência, eu vejo o GH como um ótimo hormônio para ser utilizado, né? Não sozinho. O GH sozinho vai fazer muito pouca diferença. Ele tem que ter sinergismo, por exemplo, com uma testosterona. Ele vai ajudar muito, por exemplo, numa questão de perda de massa gorda, né? Porque ele é um hormônio que ele é o contrário, ele é contra-regulador da insulina. Então, quando você está em jejum, você tem elevações enormes de GH e IGF-1. Então, é uma forma de você estar utilizando o GH com o objetivo de perda, de melhora da composição corporal, baixando e eu acho que para deixar mais definido também, eu acho que é a cereja do bolo, né? O cara já anabolizou, é a cereja do bolo, vai deixar ele mais definido. Ai, Gus, entrou contagem regressiva aqui, não estou acreditando.
Passou muito rápido, gente. Muito rápido. Quem tiver Poxa, Ju, vamos dúvidas, marcar outra, podem cara. Foi mandar aí. maravilhosa. Eu tô aqui falando, Não, cara, eu olhei já são... Passou muito rápido. passou muito rápido. Vamos marcar outra. E alguém deu ideia aqui de a gente marcar para falar de SARMs, que é uma forma um pouco diferente da gente fazer uma anabolização, mas ostarina, cardarina, MK77, tem SARM, tem gente que diz que é SARM e não é SARM, mas tem muita coisa legal para a gente falar dos peptídeos também. Então, assim, alguém pediu aí, deu ideia para a gente falar. Mas vai aparecer mais teste também, que você sabe que eu adoro falar de testosterona. Ah, eu também, cara. Testosterona é o meu hormônio preferido. Eu prefiro falar dela que eu posso falar horas e horas. Então, assim, e foi muito bom, então, assim, sempre é bom falar com você, sabe que eu aprendo muito. Você que me ensinou a maioria das coisas que eu sei de homem, foi você, tanto que eu tiro dúvida com você direto. Muita coisa o meu marido aprendeu com você também, eu tiro dúvida com ele. E da próxima vez eu vou fazer tomando vinho, hein, Camila? A gente vai brindar junto aí. Já falei com o Antônio. Eu vou virar para ela. Eu ia virar para ela aqui, ela quase me bateu. Tá ali no sofá só assim, ó. Assim, deixa ela. Viu? Da próxima vez a gente vai fazer junto, vai fazer isso. Eu acho que estão pedindo o telefone do seu consultório, Gaspar. Aí, Ju. Assim, vai tá no... Tá na página inicial. Eu vou te falar uma coisa rápida aqui, Ju. Galera, segue a gente, eu e a Ju, lá no Instagram. O Ju é Juliana Risso, né? Doutora Juliana Risso. O meu é doutor Gustavo Medeiros e NutroHealth. Tá? Então sigam lá no canal no YouTube, NutroHealth, Saúde, Emagrecimento e Performance. Eu aguardo vocês lá. Isso aí, vai ter mais. Vai...